Graça e paz. Mais uma vez é uma alegria ter você aí do outro lado. E este é o programa, este é o podcast Sexta 1. O Sexta 1 é um projeto da Igreja Batista Central aqui em Santo André. Mais uma vez é uma alegria ter você aí conosco. E hoje, como convidado especial, nós temos aqui um pastor, amigo, servo de Deus, um homem abençoadíssimo com a família abençoada, pastor Ricardo Braga. Pastor Ricardo, diga oi aí para os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar a palavra de Deus. E eu sei que toda Sexta 1 tem sido uma bênção. Eu tenho acompanhado uma melhor que a outra. E eu acredito em Deus que hoje, pela misericórdia do Senhor, não será diferente. Isso significa então que se uma está melhor que outra, hoje será melhor do que a última, melhor com certeza. Que a última, com certeza. Tudo isso... É porque o pastor Ricardo Braga está aqui. Não. Tudo isso pela presença do Espírito Santo e a graça do Senhor. Com certeza. Pastor, o senhor sabe que a gente tem essa liberdade com o senhor, até porque a alegria do Espírito Santo repousa sobre os nossos corações. Glória a Deus. E de fato o tema de hoje, pastor Ricardo, é um tema que nos chama a atenção, porque a vida cristã ela é baseada em oração. Sempre, do início ao fim. Nós olhamos lá desde Abel, a primeira oração da Bíblia, até o final, o livro de Apocalipse, mencionando a questão da oração. E hoje nós temos aí, no desenvolvimento da ciência, da neurociência, das tecnologias, já ficou bem patente que a oração, de fato, ela tem uma influência fortíssima no sistema neuronal, ou seja, no cérebro, nas emoções, na estrutura, na estrutura nervosa do ser humano. Então, assim, este será o tema que abordaremos hoje, Sim. O caminho neuronal da oração. É um tema que já está um pouco batido, mas vale a pena rever aqui. E pastor Ricardo, como todo programa, nós começamos com a base bíblica para o tema proposto. Sim. Como o tema proposto é oração, nós temos na Bíblia mais de 70 versículos que indicam oração. Destes 70, nós escolhemos aqui na tela 30, e é claro que não dá para mencionar todos eles, mas gostaríamos que o senhor mencionasse pelo menos 4, pastor, que te chama a atenção, e não pode ser o orai sem cessar. Olha, pastor Edmar, eu trouxe tantos papéis aqui, tanto esboço. Se eu for falar tudo isso, vai ser sexta e sábado. Não vai ser só sextão. Mas olha, 3 versículos dos que estão aí na tela. Certo. Então, eu me identifico com o Salmo 4, versículo 1. Perfeito. Salmo 4, versículo 1. A minha tradução é a ARC, que está escrito assim, ó. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Esse é um salmo de Davi. Depois nós vamos comentar alguma coisa em relação ao sistema neuronal e o que tinha a ver essa oração que Davi fez. Um outro versículo que me chama a atenção é o do Salmo 116, versículo 1 e 2, que diz assim: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. O último versículo como base bíblica está em Jeremias. Na verdade seria Jeremias 33, mas eu não vi nessa lista. Mas o que está exposto na lista é Jeremias 29, versículo de número 12. Tá? Jeremias 29, 12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, né? Ouvirei e responderei. Exato. É curioso, pastor Ricardo, porque todas as referências que foi mencionada pelo senhor, elas estão no Antigo Testamento. Sim. E é interessante porque algumas pessoas, alguns servos de Deus, imaginam que a oração ela foi desenvolvida de forma bem específica por Jesus. Na realidade, Jesus nos coloca um caminho, né? A oração sem cessar, oração
comunidade, oração na igreja. Em particular. Em particular. Jesus também nos coloca o Pai Nosso, que é extraordinário, Sim. né? Então, tudo isto é dicas que a palavra de Deus nos mostra claramente que a oração, ela deve, não é uma opção. Eu, pelo menos particularmente, pastor Ricardo, não vejo como uma opção, mas a oração deve fazer parte, ela deve ser essência do cristão e do cristianismo. Então, eu acredito que, além dos propósitos espirituais, nós temos aí agora o propósito da ciência, que prova que aquele que se relaciona com Deus, os benefícios são extraordinários. Com certeza. Falando sobre a ciência, que sempre vem com uma novo estudo, algo elaborado, e isso coisas de, 20 anos atrás começou um estudo, como agora recentemente foi feito pela Universidade de Harvard, um estudo sobre a felicidade, 85 anos para concluir esse estudo sobre a felicidade. Uma palestra que foi vista mais de 40 milhões de vezes. Aí você fala assim, puxa, sobre a felicidade, esse livro eu tenho que comprar, porque esse cara aí é um bom, ele vai me falar o que é a felicidade, eu vou ler esse livro, eu não vou precisar nem tomar um chá de camomila, de erva doce para me acalmar, porque agora eu já vou saber. Então, a ciência, ela vem assim, e a ciência e a Bíblia, a ciência e a Escritura Sagrada, elas não estão em rota de colisão, porque elas têm o mesmo autor, que é Deus. Então, tanto a ciência corretamente entendida e a Bíblia corretamente interpretada, elas não vão entrar em choque. O interessante sobre a ciência, Billy Graham, ele diz assim, olha, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal que nem chegou na banca. Perfeitamente, é verdade. Então, se a ciência, o dia de amanhã, daqui 3 anos, ela mudar de ideia, vir com uma nova tese, com uma nova proposta, com um novo estudo, se ela mudar de ideia no seu conceito, a Bíblia permanece imutável, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Posso dizer certamente que se a ciência mudar de opinião, a Bíblia estará esperando por ela. Pastor Ricardo, falando um pouquinho dessa questão de orarmos e o sistema neuronal, sim. Por exemplo, aqui tem uma frase na tela que diz, de um pesquisador, uma oração por dia mantém o médico longe. Sim. O senhor é da área da saúde, não é verdade? O senhor é farmacêutico, já exerce a profissão há alguns dias, né? Sim. Eu sou formado há 8 anos, mas já estou atrás de um balcão há 43 anos. 43 anos, acho que a gente aprendeu alguma coisa, né? E nós nessa jornada temos visto muitas coisas. Não sou médico, não me aventuro. Eu tenho o meu limite, né, como um profissional, só que eu também não entro em colisão com o profissional que é o médico. Claro. Mas nós temos visto muitas situações sobre medicações que as pessoas tomam, e nós não estamos aqui, não é o nosso propósito de falar para você deixar de tomar o medicamento. Tomar o medicamento não é essa a nossa intenção nesse dia. Mas quando nós oramos, o que acontece com o cérebro, né? Como o pastor disse aí, quando oramos, o que acontece com o cérebro? Então, tem um especialista em cardiovascular, né? Ele é cardiovascular, um especialista de Harvard, da universidade, tá? E segundo esse doutor, que ele chama Herbert Benson, o que acontece uma resposta de relaxamento. Quando a pessoa ora, quando nós oramos, o que acontece com o cérebro? Então, o que acontece? Quando nós oramos, segundo esse doutor, Herbert Benson, acontece uma resposta de relaxamento, um estado fisiológico que ocorre durante uma oração. Então, quando nós oramos, segundo uma outra tese de um outro médico, pós-PhD, de neurociência, membro da Society for Neurociência dos Estados Unidos, Dr. Fabiano.
ele diz que a oração tem impacto no funcionamento cerebral. Bom, Exato. eles, os médicos, a ciência, estão comprovando isso, algo que já foi nos revelado pela palavra de Deus há muito tempo atrás. Exatamente. Então, o que nós sabemos num papo aberto, que nem estamos aqui agora? A oração, o que nós estamos falando, são muitos assuntos para não abrir muito leque, mas nós estamos falando e o inimigo, ele ouve. Com certeza. Quando nós oramos de boca fechada, só Deus conhece a nossa mente. Então você veja bem, o cérebro, que é a parte mais importante do corpo, Exato. ele tem 86 bilhões de neurônios. Um cérebro pesa em torno de 1,5 kg. Do pastor Edmar, que conhece mais, deve ser uns 2 quilos. Ou menos, por isso que é tão apertado. Não. Mas esse cérebro, esse neurocirurgião, esse pós-PhD de neurociência, ele fala isso então, doutor Fabiano. A oração tem um impacto no funcionamento do cérebro. Então, voltando, para não deixar nada aberto. Quando nós falamos, o inimigo, ele nos ouve. Isso. Ele sabe o que está acontecendo. Claro. Quando nós estamos calados, só Deus que entende. Porque coração é o território, é o terreno que só Deus conhece. Verdade. Mente é só Deus que conhece. Isso. Então, isso que a ciência, depois de 20 anos, estudos e mais estudos, tem revelado agora, pela palavra de Deus, nos foi revelado desde o dia que nós aceitamos a fé, a palavra e o conhecimento. O Espírito Santo de Deus, ele revela estas questões a nós e basta a nós entendermos e praticarmos, né, pastor Ricardo? Sim. Porque assim, alguns servos de Deus compreendem ou têm em mente que a oração, ela atende só o mundo espiritual, como o apóstolo Paulo nos menciona sobre as batalhas espirituais, sobre os dois mundos, o mundo tenebroso e o mundo físico, terreno, mas na realidade a Bíblia deixa muito claro, e agora comprovado pela ciência, que a oração, ela não apenas atende o mundo espiritual, mas me parece que ela atende perfeitamente também o nosso corpo físico, né? Porque o sistema neuronal, como o senhor colocou aí, com mais de quantos bilhões de neurônios? 86 bilhões de neurônios, né? Neurônios. E é uma máquina extremamente potente, extraordinária, e só Deus conhece, só Deus tem esta autonomia, né, para gerar a sinapse, para fazer com que nós venhamos nos conectar com o eterno, com a eternidade. Então, pastor Ricardo, a oração, de fato, ela é extraordinariamente maravilhosa, é um meio de comunicação impressionante, que né? nos leva mais perto de Deus. Com saúde ainda, com saúde. Né? Com saúde. Esse médico pós-PhD, ele diz que durante a oração há uma ativação das regiões específicas, como o córtex pré-frontal medial. Isso. E o córtex cingulado posterior e anterior. Então, essas partes normalmente relacionadas à autorreflexão, mas com ligações também com a empatia. Além de tudo isso, ela também ajuda a reduzir a atividade da amígdala, né? A amígdala, região relacionada ao estresse e questões emocionais. Então, eles, através de exames, de testes, aprimorando. E tem um detalhe também, né? Muitos testes foram feitos através de uma revista que esboçou isso, que eu não acho nem essa revista tão super interessante, mas esses testes foram feitos em freiras, em budistas, né? Então, mas e os evangélicos? Não é feito na cabeça dos evangélicos? Eu acho que se fizer queima, né? Por causa do Pentecoste, por causa do fogo, verdade, né? Os pentecostais, provavelmente o sistema neuronal pega fogo, pega né, pastor? Fogo. Então eles fizeram em pessoas mais frias, mais lendas. Mas é interessante que, assim, vários estudos
analisaram o que acontece dentro do cérebro Isso. quando nós oramos. Esses estudos estão conseguindo visualizar algumas alterações, por que não dizer muitas alterações cerebrais, né, através de ressonância magnética funcional, tomografia por emissão de fóton. Então, cada vez eles estão aprofundando os estudos. É importante a gente lembrar que o homem carnal é diferente do homem espiritual. Com certeza. Tá? Então, o homem carnal, talvez jamais vamos menosprezar o estudo de uma pessoa que é pós-PhD, que ele estuda já mais de 12 anos e estudou fora mais 6 anos, 20 anos e continua estudando até hoje. Com o mesmo tema, né? Com o mesmo tema. É assim. E você pegar e falar assim, olha, não é bem assim. O homem carnal, ele não vai entender o homem espiritual. Porque as coisas de Deus foram reveladas aos pequenos. É verdade. Aos pequenos. Então, Deus não revelou muito para alguns, mas para aqueles que crê no seu santo nome. A oração, pastor Edmar, é a arma mais poderosa que um cristão teme. Que o inimigo teme, perdão. Exato. Então, quando nós oramos, eu lembrei agora de uma frase de Spurgeon. Ele disse que ele preferiria ensinar uma pessoa a orar do que 10 a pregar. Olha, é uma verdade, né? É uma verdade. Então, essa oração, ela nos eleva mais próximo de Deus, mexe com o cérebro, né? Que agora eles acreditam nisso, e com certeza, nós há pouco tempo, inclusive conversei com essa pessoa ontem no meu serviço. Olha só o que aconteceu. Existem medicamentos, existe tratamento do médico, mas este homem, ele começou a sofrer uma depressão misturada com uma opressão, misturado com um suicídio, e ouvia vozes tal, e tomando medicamentos fortes, que ele ficava meio marcha lenta, meio que nem uma tartaruga, mas mesmo assim a esposa comentou comigo, olha, eu tenho que esconder as facas, todas as facas, porque de noite ele acorda e ele quer me matar, quer se matar. Pastor. E aí nós oramos por ele e tal, e aí não vi mais ele. Aí depois de um tempo ele apareceu, perguntei para a esposa, e aí, ele melhorou? Falou, não, piorou. Aí eu falei, meu Deus, se alguém quiser que eu ore por você, tá bom? Eu vou orar no final. Não, mas veja só o que aconteceu. É uma fase de libertação, tá? É uma fase de libertação. E ele foi buscando a Deus e nós incentivando eles, o casal, no caminho de Deus, na palavra de Deus. O que aconteceu? Deus é sempre bom, Deus é sempre perfeito. Esse homem foi liberto de demônios, liberto de síndrome de pânico, de suicídio. Hoje ele está no caminho do Senhor, serve ao Senhor, e foi uma experiência à beira da morte. Exato. Mas através da oração, através do nome poderoso de Jesus, ele foi liberto. Glória a Deus por isso. Pastor Ricardo, eu tenho acompanhado as estatísticas de servos de Deus que passam por problemas emocionais. É claro que o mundo ele está aí com os dias contados. Nós sabemos que o arrebatamento acontecerá a qualquer momento. Falta pouco. E a opressão é muito grande, né? Toda a igreja do Deus vivo sofre com essa opressão em toda a face da terra. Então, isso talvez tenha gerado muita pressão em cima dos servos de Deus. Mas hoje, os consultórios têm uma porcentagem altíssima de crentes passando por terapias e por remédios, né? Essas questões todas. Mas assim, eu não digo que isso é benéfico, mas me parece que falta um pouco da prática da oração. Não estou aqui, por favor, não me entendam, que eu estou aqui sugerindo substituir uma terapia por uma oração.
mas eu estou sugerindo que intensifique o tempo de oração, o propósito da oração, a qualidade da oração, porque oração é comunicação, oração é adentrar na presença de Deus e ter esse diálogo com Ele. E lá no Éden, pastor Ricardo, Adão e Eva a princípio não oraram, né? Por que não oraram? Porque já tinha o próprio Deus junto com eles. Sim, e que passeava com eles. Exato, então assim, era uma intimidade, um relacionamento que infelizmente pela desobediência foi rompido. E aí nós temos a primeira oração na Bíblia, que foi o caso de Abel. Aí sim, a partir da desobediência começa então esse viés da comunicação que hoje nós chamamos de oração. Mas o servo de Deus contemporâneo, nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós jamais teríamos condições de sobreviver ao mundo espiritual e ao desenvolvimento ministerial sem a prática da oração. Sem oração não dá, pastor. Não dá. Veja bem que Jesus, um dos versículos que estão aí nesses 66 aí, ou mais de 70. Isso. Então, em Mateus 6:6, Jesus, ele passa as instruções sobre a oração. Eu concordo plenamente com o que o pastor Edmar disse. Muitas pessoas estão sendo vencidas porque estão fracas na oração. Exato. Então, ela está mais, como o pastor disse perfeitamente, nós não estamos aqui numa posição de dizer, olha, você não toma esse remédio, olha, você larga esse médico. Não é nada disso que nós estamos falando. Mas o nosso enfoque aqui, não só da ciência, como do cérebro que é estudado, mas acima disso, o nosso propósito na Sexta ON de hoje é dizer que o caminho para a libertação, para a solução, para a cura é orar e buscar ao Senhor. É verdade, pastor. Jesus, ele ensinou em Mateus 6:6. Ele passa essas instruções sobre a oração. Mas tu, quando orares, não é se você orar. Isso, exato. É quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta. Olha o que Jesus estava ensinando aqui na oração do Pai Nosso. Jesus estava ensinando uma coisa, privacidade. Você tem que ter uma privacidade para orar. Você tem que ter um lugar para orar. Não é orar com o fogo aceso, será que o leite vai derramar? Não é orar com o celular tocando toda hora. Não é orar com uma pessoa chamando você no portão. Você tem que ter privacidade para não sermos incomodados, para não sermos perturbados e evitar uma distração. Exato. Uma das primeiras coisas que eu aprendi aqui na IBC com o pastor Hamilton, tá, pastor Hamilton? Eu aprendi que nós devemos orar e ter um tempo de qualidade. Olha, esta palavra tocou profundamente no meu coração. Exato. Porque, olha, o nosso estudo aqui fala, você deve orar dentro do carro, você deve orar na sua casa, você deve orar no meio da rua, orar sem cessar, mas você tem que ter um tempo de qualidade. E uma coisa que eu quero aproveitar, em nome de Jesus, é aproveitar a oportunidade e dizer para você que está nos assistindo, se você tem os seus joelhos bons, aproveite para dobrar os seus joelhos na presença do Senhor. Certeza. Derramar as suas lágrimas. E você vai ver, pode ser o problema que você estiver enfrentando. Pode ser a macumba que fizeram, porque macumba não é boa. Se fosse boa, seria boa cumba, né? E não macumba, né? Então, pode ser o trabalho que fizeram para destruir a sua vida. Nada resiste o poder da oração. Concluindo, pastor Edmar, sobre o que Jesus ensinou, sobre você entrar no seu quarto, ter essa privacidade, para você não ser perturbado, para você não ser incomodado, para evitar uma distração, para você em silêncio falar e ter liberdade e esse tempo de qualidade com o Senhor Jesus. Exatamente, pastor. E esse tempo de qualidade, de privacidade, esse tempo ele gera benefícios físicos. E isso é impressionante. Aqui na tela eu tenho aqui, por exemplo, essa equipe da BBC Crowd Science, eles estudaram e descobriram que pessoas que oram, pastor Ricardo, de acordo com esse neurocientista também, o Andrew Neuberg, essas pessoas que oram, que têm essa privacidade,
elas também recebem o benefício no sistema nervoso, e o sistema nervoso nós sabemos que é composto pelo sistema simpático e o parasimpático. O simpático é o que controla a questão de lutas, fugas, sobrevivência, reações, aquelas questões mais de, como é que nós poderíamos dizer, do dia a dia, né? Ir, sair, voltar, apressar e etc. E o sistema parasimpático controla as tarefas relacionadas ao descanso e à digestão. Então, essas duas equipes de estudiosos, neurocientistas, traz também isto que, quando se ora, nesta perspectiva que o senhor está falando, na perspectiva de ter um lugar em secreto, uma oração de qualidade, um tempo de qualidade, os benefícios, eles ultrapassam o sistema neuronal. Por quê? Porque os nervos, o sistema nervoso, toda a parte emocional, parte digestiva, a parte de coração, que o senhor leu aí, o sistema cardiovascular, a pressão, né, sanguínea, ou seja, o crente que não ora é porque é tolo mesmo. Olha que esse médico, esse Andrew Newberg, ele é um médico novo, 58 anos. Exato. Ele é novo. Jovenzinho então, como nós. Jovem. Então, essas pesquisas que eles fizeram, estão fazendo e com certeza vão continuar, agora acreditando, porque existe um pouco desse ceticismo, né, daquele que é ateu, né? Porque nós temos também médicos que são ateus, né? Que dói para ele falar isso é um milagre, não é? Uma vez eu perguntei para um professor, como é que o senhor explica, um médico de anatomia, como é que o senhor explica os ossos que se formam na barriga, no ventre materno, né? Ele falou, ele deu uma resposta lá que foi totalmente carnal, neutra, né? Porque nós conhecemos que o Senhor forma os ossos no ventre da mãe. Nosso Deus é perfeito. Ele fez o homem perfeito. Ele fez o sistema neuronal, cerebral, ele fez o sistema intestino, respiração, cardiovascular. Deus fez o homem perfeito. É verdade, perfeito. Pastor Ricardo. E não apenas nos fez nesta perfeição, mas nos aponta o caminho. E o caminho sempre foi e sempre será Jesus Cristo de Nazaré, o relacionamento com Ele, o relacionamento através dEle e por meio dEle. Então a oração, pastor Ricardo, além de todos esses benefícios físicos, além de todos os benefícios neuronais, tem uma frase que me chamou muita atenção, que diz assim, isso significa que ao praticarmos a oração, você aprende a acalmar a sua resposta de luta ou fuga, tornando-se mais eficiente no controle de suas emoções. Olha só, e aqui me faz lembrar, pastor Ricardo, tudo isso que o senhor mencionou, a questão de depressão, a questão de solidão, angústia, a questão de suicídio. Eu tive na família uma situação de pessoa que passou por uma depressão e a oração foi a resposta. É claro, teve os acompanhamentos, mas a oração foi o que restaurou esta pessoa. Tive também, pastor, uma experiência numa igreja que nós pastoreamos um tempo, eu e minha esposa. Nós chegamos e aquela família tinha uma criança de 6 ou 7 anos, que já naquela época era dependente de 13 comprimidos, pastor, antidepressivos, esses comprimidos com os nomes estranhos aí que só o senhor sabe mencionar. Tarato. Isso. E no dia em que nós conversamos com aquela mãe, o Espírito Santo falou para mim, Edmar, eu posso libertar esta criança. Entre em oração com a família. Amém. E eu disse para a mãe, falei, você acredita que o Senhor pode te libertar? Ela ficou um pouquinho cética, né? Porque 13 comprimidos, a criança vivia grogue, assim, totalmente alienada, dopada. E nós começamos, pastor, uma campanha, começamos a orar com a família e pela família. E assim, semana após semana, os comprimidos iam diminuindo. E hoje, este menino é um menino
totalmente liberto, casado, é um dos diretores do grupo das Casas Bahia. E Olha. de vez em quando ele me liga, pastor, estou livre, liberto, não tomo nenhum comprimido. Isso Olha, já faz muitos anos. glória a Deus. Então, assim, a oração, de fato, pastor, ela nos ajuda a controlar as uma nossas arma emoções. Poderosa. Pastor Edmar, eu não posso deixar ou sair daqui sobre esse último parágrafo que o pastor leu, Certo. que traz um controle das emoções, a Isso, calma, exato. né? Aham, Uma resposta de luta ou de fuga. Isso. Foi o primeiro versículo que nós lemos aqui, Exato. que foi o Salmo 4, o versículo 1. Mas eu quero me deter só um pouquinho sobre a oração, que ela traz o quê? De tantos benefícios que a oração traz, talvez um dos maiores é a paz. Ela traz paz para o coração. Então, o Salmo 4, versículo 8, ele diz assim, olha, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, o Salmo 4 e o Salmo 3, eles estão intimamente relacionados. O Salmo 3 é um salmo matutino e o Salmo 4 é um salmo vespertino. Então, o que acontece nessa história rapidamente? Davi, ele buscou ajuda da parte de Deus em uma situação desesperadora. Exato. O rei Davi, quando a sua própria vida estava sobre o quê? Uma ameaça de morte. Então, Davi estava abatido, mas ele não estava vencido. Isso. Quando Davi atravessava o deserto, subindo pela colina santa de Sião, o que ele fez? Ele invocou o Senhor, ou seja, ele orou a Deus e pediu que o Senhor olhasse a situação. Você que está em casa, você que está no trânsito, você que está nos assistindo, ore a Deus que o Senhor vai olhar a sua situação. Ou melhor, Ele conhece a sua situação. Mas o que acontece? Agora, durante uma crise, o sono, ele não vem com facilidade. Exato. Porque você está numa crise de uma depressão, de uma angústia, de uma ansiedade, de uma falta de ar, então você não consegue dormir. Davi, ele poderia ter perdido noites de sono com insônia. Isso. Aí quando o seu filho se rebelou contra ele, e ele reuniu um exército para matá-lo, aí é que está o ponto X. Como é que você vai dormir sabendo que tem uma pessoa que quer te matar? E como é que você vai dormir sabendo que tem um exército que vai te matar? Hoje a gente não dorme nem por causa de um boleto, pastor Ricardo, quanto mais um exército. Não. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Ao invés disso, Davi, ele dormiu pacificamente. Jesus no barco, você será lembra que Jesus no barco? Será que Davi tomou um Ropinol? Oh, será que ele tomou um diazepam, um clonazepam? Ele não tomou nada disso. Davi, ele orou, clamou ao Senhor e o Senhor ouviu a sua voz. A certeza de uma oração respondida, ela traz duas coisas. Ela traz paz e segurança. Para concluir esse ponto, no Salmo 4, no versículo 7, Davi, ele diz assim, pastor Edmar, o Senhor, tu puseste a alegria, mas através do quê? Da oração. Da oração. É da oração. Exatamente. A oração mexeu na cabeça, no coração, no corpo, trouxe a alegria. A alegria que Deus colocou em Davi foi mais do que qualquer colheita abundante. Imagina. Foi maior do que qualquer casamento de um israelita. E para concluir essa parte, Davi era um estadista, um guerreiro, um homem de guerra. Mas naquela noite, ele era um bebê dormindo nos braços do Senhor, porque o Senhor deu descanso no sono e deu paz no seu coração, na alegria, na sua alma. E nós, os servos de Deus, precisamos praticar isso, pastor. Precisamos. O crente precisa orar, é uma necessidade. Pastor, nesses estudos todos, algo me chamou muita atenção. Eu até fiz questão de colocar aqui. Por exemplo, por meio de ressonâncias magnéticas, essas equipes, né, que nós mencionamos anteriormente, eles mapearam as atividades
quando uma pessoa está orando, mas o que me chamou a atenção é exatamente isso. Este circuito cerebral está centrado no cinza periaquedutal, uma região do tronco cerebral que tem sido implicada em várias funções, incluindo condicionamento do medo, modulação da dor, comportamentos altruístas e amor incondicional. Ou seja, nesta parte cinzenta, que eu não sei explicar, que eu não sou neurocientista, mas o que me chamou a atenção é exatamente assim, no mais profundo e oculto do sistema cerebral, Deus está presente e atua quando nós oramos. Gente, isso é impressionante. Sobre a dor, que é esse ponto aqui da modulação da dor, Isso. Nesse estudo da ciência, eles estão afirmando que a oração te deixa mais resistente à dor. Exato. Que foi o caso de Paulo e Silas. No cárcere, eles estavam... tinham levado uma surra em praça pública, né, uma literalmente surra, mesmo. 40 menos 1, 39, se não me engano, chibatadas em praça pública. E aí foram presos com os pés no tronco, ou seja, já estavam com dor. E ainda tinha essa modalidade de tortura. Então, conforme era o crime, a brutalidade, as pernas ficavam mais distendidas. Isso. Então eles ficaram presos com os pés no tronco, as mãos amarradas, com dor, sem comer, e ali eles estavam orando. Só que naquele cárcere, as pessoas presas tinham costume de ouvir gemidos, claro, gritos, urros, assombrações. Isso. Mas aí começaram a ouvir o quê? Peraí. Estão orando, estão louvando. Então, com aquela dor, eles estavam orando e eles estavam sendo fortalecidos. O próprio Jesus foi fortalecido pelo Pai na cruz, exato, porque ele vivia em oração. Então é isso, pastor. Nós precisamos aqui entender que a oração, ela precisa ter uma linha de raciocínio. E eu fico muito preocupado, pastor Ricardo, porque a maioria dos servos de Deus começam uma oração sem início, nem meio, nem fim. Senhor, meu Deus, meu Pai, amém. Exato. Gostei dessa aí, viu, pastor? Eu penso, e a Bíblia mostra isso claramente, e isso me dá segurança de que quando você tem um momento de comunicação com o Todo-Poderoso, com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis, é importante que você tenha uma linha de raciocínio, estilo assim, o que é que eu vou orar hoje? Sim. Qual é o caminho da minha oração? Será uma oração intercessória? Será uma oração de súplica? Será uma oração de agradecimento? Por onde eu começo? Qual será o meio? Onde termino? Em nome de quem estarei orando? Então, essa questão de ter a linha do raciocínio, isto gera no sistema neuronal um resultado melhor, mais adequado. E também, obviamente, com o próprio Deus, uma comunicação clara. Tem um pastor amigo meu que diz assim: Edmar, se você não sabe o que orar, como é que Deus sabe o que responder? Isso. É impressionante, né, pastor E Ricardo? também, pastor Edmar, muito importante isso, por exemplo, também o respeito para você falar com Deus. Você não pode falar com Deus e você para a sua oração, e daqui a pouco você está com a mão na boca, daqui a pouco você está coçando a cabeça, porque os nossos pensamentos também vagueiam. Com certeza. Aí você está orando, daqui a pouco você está pensando na conta da luz. Você está orando, eu tenho que abastecer o carro agora. Isso. E aí você você não consegue se concentrar. Por isso que nós voltamos naquele ponto que Jesus ensinou. Exato. Um tempo de qualidade, um tempo de sossego para você falar com Deus. Nós podemos fazer uma oração começando enaltecendo o nome de Deus. Claro. Você pode começar dizendo: Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é supremo, o Senhor é magnífico, o Senhor é excelso, o Senhor é majestático. Não há outro Deus além de ti, nem antes de ti, nem depois de ti. O Senhor é ontem, hoje, eternamente, enaltecendo o nome daquele que é maravilhoso. Isso que o Pai Nosso nos ensina, né?
expondo esboço, né? a grandeza de Deus, dizendo depois, eu sou pecador, claro. Eu sou um pecador, eu tenho pecado, eu tenho errado, perdoa-me, Senhor. E mencionar os pecados, né, pastor Ricardo? Isso é uma terapia muito impressionante. Muito boa. Você está ali com Deus, você falar, Senhor, os meus pecados estão patentes aos teus olhos. Exato. Eu não posso escondê-los. Porque o que a Bíblia diz na nossa oração? Antes que saia uma palavra da nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos falar, o Senhor já sabe o que nós vamos pedir, Ele sabe o que nós estamos precisando. Uma coisa interessante foi os 2 discípulos a caminho de Emaús. Jesus ouviu tudo o que ele já sabia. Exatamente. Então ele deu uma de, o que está acontecendo? E aí eles foram, você é estrangeiro? Você não é daqui? Então eles contaram tudo para Jesus e Jesus ouviu. Então, uma coisa que é a grande verdade, Jesus está disponível para nos ouvir. Basta termos um coração sincero nessa intimidade da oração com Ele. E os resultados com certeza virá. Virá, com certeza. Os resultados estarão prontos aí. Outra situação nessas pesquisas, pastor, que mostrou é que o indivíduo, ou seja, o ser humano, principalmente o servo de Deus, nós vamos falar um pouquinho, pastor, daqui mais ao finalzinho do programa, a oração, a reza, a meditação, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas aqui, tudo isso que nós estamos falando, os grandes benefícios da oração, ele deve ser focado em uma concentração, que será uma conversa para tal atividade, os impulsos são ativados e estar concentrado na oração é a parte de toda ativação e dessas vem a parte tomada de decisões que afeta individual e como em grupo, ou seja, quando nós oramos de forma concentrada, quando nós fechamos a porta do nosso quarto, quando nós temos um tempo de qualidade, afeta, os benefícios são extraordinários, não apenas para mim, como indivíduo, mas para todo o grupo, né? Para todas as pessoas a qual eu convivo. Eu passo a ser uma pessoa com paz, com mais tranquilidade, com mais equilíbrio, né? E o fruto do Espírito se manifesta através também da oração. Olha, pastor Edmar, nenhum lugar é impróprio para a oração, desde que ela atinja a sua finalidade. Exato. Então, veja bem, a Bíblia diz em Gênesis 24:63 que Isaac saiu para orar no campo. Isso. Então, eu tenho que orar só na igreja. Não, você tem que orar. Isso. Não importa o lugar que você esteja, desde que atinja a finalidade que é o Senhor, te ouvir e responder. A Bíblia diz no Salmo 65, versículo 2, ó tu que ouve as orações. Então, uma coisa que eu tenho certeza, Deus, Ele não está surdo, Ele está com os ouvidos abertos para ouvir as nossas orações. Então, Atos 10, 9, Pedro saiu, ou seja, ele subiu para orar num terraço, num telhado. Exato. A Bíblia diz que ele foi orar num terraço, mas ele orou a Deus. Lucas 22, 41 diz que Jesus subiu ao monte para orar e ele se apartou dos seus discípulos um tiro de pedra, de 20 a 30 metros. Ele se distanciou, porque ele queria aquela intimidade, ele e o Pai, exato, mas ele orou. Então, nenhum lugar é impróprio para a oração, desde que ela atinja a sua finalidade. Exatamente, mas o ideal, pastor, o ideal é o tempo de qualidade, como o senhor menciona, né? Sim. Por exemplo, é necessário que o servo de Deus coloque uma rotina, um horário, coloque um espaço, um local. Tem aquele filme, né? Acho que é Quarto de Guerra. Quarto de Guerra. Aquele filme retrata bem essa questão, sim, por exemplo, gradativa da oração. Algumas pessoas têm dificuldades para estabelecer uma vida de oração, sim, mas a oração, ela é uma necessidade, deve ser desenvolvida, é uma decisão que eu e você devemos tomar, uma decisão de praticar, ou seja, você não começa orando 2 horas por dia como Spurgeon. Sim. Você não começa orando 3 horas por dia como sim, Wesley, como a mãe de Wesley orava, sim, o grande avivalista do século
XIX, então, aliás, o século XIX e XVII, agora eu confundi, enfim, no Wesley, né? Mas o que eu quero mencionar, pastor Ricardo, e alertar, é que a oração como prática, ela precisa ser gradativa. Comece com 5 minutos, coloque um propósito, coloque um início, um meio e um fim na sua oração de 5 minutos. Estenda essa oração para 10, 15, 20 minutos e em curto prazo de tempo, você estará orando aí no seu ambiente adequado, com qualidade e uma oração que desenvolve uma vida muito bacana com Deus. Olha, pastor Edmar, devido às nossas falhas como ser humano, às vezes falamos alguma coisa que não agradamos a Deus, algumas atitudes, e no dia a dia, olha o que aconteceu comigo. Eu estava, devido às minhas atitudes, e eu com medo que a pessoa pedia uma oração, olha, ora porque essa pessoa está doente, você lembra dela em oração? O que eu chegava? Pedro, ora pela irmã tal, porque eu tinha medo da minha oração não chegar no céu. Isso. Aí tinha outra situação, Lucas, vem aqui, eu quero que você ora, e você vai orar por essa pessoa, eu me esquivando. Terceirizando a oração. Terceirizando, jogando para um, jogando para outro, mas eu falei assim, meu Deus, a pessoa está precisando da oração, e se Deus não ouvir a minha oração? Exato. Eu estou trabalhando, de repente tocou o telefone. Aí um irmão, Ricardo, graça e paz, graça e paz. Eu parei aqui no posto de gasolina para abastecer. E Deus mandou eu te dizer, eu ouço as suas orações. Que fenomenal, hein? Olha, e quem é que sabia disso? Eu e Deus. Então Deus conhece o nosso coração, Exato. Ele conhece o nosso cérebro, Ele conhece o nosso sistema neuronal. Conhece absolutamente Ele tudo, conhece aquilo que nós precisamos, aquilo que falta. Deus é tremendo. Essa sexta ON sobre a oração é algo que mexe comigo, porque hoje nós entendemos, né? Hoje não, né? Nós entendemos que você não pode sair de casa sem orar, você não pode tomar uma decisão sem orar. Então, antes de qualquer atitude, precisamos consultar ao Senhor. Me encaminha, Senhor, é da tua vontade, Senhor. Uma vez eu encontrei um irmão na porta da igreja, e eu falei para ele, olha, eu tive um sonho com você essa noite, e você estava indeciso de vender um terreno, ou comprar um terreno. Na hora, esse irmão começou a chorar. Falei, Ricardo, eu tenho orado a Deus para saber se é da vontade de Deus eu comprar ou não, e Deus está respondendo. Olha aí, então, mesmo. Deus ouve orações, Ele responde orações. E traz muitos benefícios. Muitos benefícios. Pastor, o senhor tem alguma coisa para comentar aqui sobre o comportamento e concentração através da oração, na dopamina, serotonina, ocitocina? O senhor que é da área da farmácia, e tem alguma coisa aí para a gente finalizar este sexta ON na parte científica? Por exemplo, a dopamina, que regula o centro do prazer, serotonina. O que o senhor poderia nos falar um pouquinho a respeito disso aí? Olha, essas medicações, é o que nós falamos no começo, porque às vezes falta oração, eu tenho que tomar um pouco mais de medicamento. Sinceramente, nós não estamos falando para você parar de tomar o seu medicamento que o médico mandou. Não é isso o nosso interesse, nosso intuito aqui. Mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela toma excessivamente o medicamento, ela fica meio que dopada e ela não consegue ter um resultado. Isso. Tanto de uma alegria, tanto de melhorar o humor, porque ela tem que tomar uma certa substância para dar humor para ela, para ela poder respirar melhor, para ela poder ficar mais tranquila. Isso. Ah, hoje eu tomei um medicamento, eu estou mais tranquilo. Mas onde que nós encontramos paz? De joelho, na presença do Senhor, orando, buscando a Deus. Então, a ciência, ela traz esses argumentos hoje, e eu termino a minha parte, não sei o horário, mas tem uma ilustração que uma certa vez um professor, ele dizia, olha, um cientista,
esse negócio que Jesus ressuscitou, isso aí é balela, isso aí é conversa fiada, isso aí não existe, não. Na hora, tinha um crente na sala de aula, ele era Jimmy, ele levantou a mão e falou, professor, eu acredito que Jesus ressuscitou. O professor disse, olha, você pode acreditar no que você quiser, mas no mundo real não há possibilidade de tais milagres como a ressurreição acontecer. E ninguém que acredite na ressurreição pode respeitar a ciência. O aluno disse, professor, Deus não é limitado pela ciência, ele criou a ciência. O professor ficou mordido, não gostou, né? Ele foi até a geladeira, pegou um ovo de galinha, trouxe aquele ovo, olhando para o ovo e olhando para Jimmy. E ele disse, Jimmy, eu vou deixar esse ovo cair no chão, mas eu quero que você ore ao seu Deus para que quando eu soltar esse ovo, ele não venha cair e se quebrar. Se acontecer isso, você terá provado que o seu Deus existe. Jimmy parou, ele pensou, ele fecha os olhos e ele começa a orar. Senhor, eu te peço, quando meu professor soltar esse ovo, que ele venha cair e se quebrar em uma centena de pedaços. E eu te peço também, que o meu professor tenha um ataque cardíaco fulminante e morra. A sala fez aqueles bochichos, o professor parou, olhou para o ovo e devolveu o ovo na geladeira. Jimmy sabia que Deus não mataria o seu professor. Claro. E o seu professor não arriscaria a sua vida por um ovo. Cientistas talvez não acreditam em milagre. Eu acredito em milagre, eu sou um milagre. Pastor Edmar é um milagre. Somos o Pedro, que nunca aparece, é um milagre. Glórias a Deus por isso. Pastor, para finalizar, de fato, o nosso tempo hoje andou um pouco mais rápido. Os 7 benefícios da oração para o cérebro humano. Estes benefícios aqui, eles foram extraídos de um livro que trata exatamente da oração e a neurociência. Esses benefícios também, ele foi muito abordado em vários podcasts, principalmente aquele podcast Jesus Cop. Então, assim, nós estamos apenas replicando, mas vale a pena. Por exemplo, o primeiro benefício, aumentar a nossa resistência à dor. Nós já mencionamos Paulo e Silas, mencionamos também algumas outras experiências e que nós vivemos também a questão de resistência à dor. O segundo benefício da oração, aumenta a reconstrução cerebral, neuronal. Isso é extraordinário, né? A sinapse acontecendo, a presença do Espírito Santo acontecendo, ou seja... Regenerando, isso é maravilhoso. Inclusive tem um vídeo aí nas mídias sociais de um senhor ou uma senhora que experimentou Alzheimer e quando o filho ou o médico pergunta quem é Jesus, ela lembra tudo e fala de Jesus. Ela é a pessoa, né? Eu não sei bem, mas é reconstrução cerebral. Melhora a concentração e atenção. Só quem ora sabe disso, pastor. Só quem ora. Sensibilidade espiritual, sensibilidade emocional. Por exemplo, quem ora demora mais a responder com braveza, né? É mais brando. Quem ora entende que a luta não é contra o corpo e físico, mas é uma luta espiritual. Só quem ora tem isso aqui, isso pastor. Mesmo. Não adianta. O homem carnal não entende, mas o espiritual entende. E a quarta, pastor, o que diz? Aumentar a felicidade. Olha, o rei Ezequias que o diga isso, né? Porque Isaías chegou na casa dele e falou, você vai morrer, põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Então aquilo acabou a alegria, a felicidade, ele já estava doente, então você vai morrer, já jogou terra em cima, né? Mas o nosso Deus é o Deus que ele ouve a nossa oração, e nesse momento de sentimento do rei Ezequias, que é uma coisa tão interessante, que eu tinha até anotado aqui, as orações do crente têm um efeito sobre Deus. Isso. Porque Ezequias orou e ele se debruçou na parede. A parede ali era Deus, ele chorou para Deus. Tá? Uma coisa que é verdade, Deus resiste um coração orgulhoso, mas ele não resiste um coração quebrantado. Sobre aumentar a felicidade, nessa oração de Ezequias, a nossa oração tem efeito sobre os propósitos de Deus. Exato. A nossa oração tem efeito na realização do plano soberano de Deus. Se tem uma coisa que Deus não passa, é vontade.
porque todos os seus planos são concluídos. Exato. Né? E por último, devemos sempre manter a convicção bíblica de que a oração realmente muda as coisas. Exatamente. Isaías voltou, falou com o profeta, porque Deus falou, vai lá, fala para ele que ele vai ter mais 15 anos de vida. O único homem na Bíblia que sabia o dia que ia morrer. Exatamente. Mas em quinto lugar, pastor, a oração descansa mais do que o sono. Isso aí foi surpreendente. Olha só. E as pesquisas mostram isso. Então, vale a pena orar. Melhora a autoestima, em sexto lugar. Eu sempre gosto de encontrar um servo de Deus alegre. Amém. Porque eu vejo assim, a manifestação do Espírito Santo é alegria. É isso mesmo. Alegria. Igual quando você encontra aquele crente delegado da Polícia Federal, né? Paz do Senhor, graça e paz. Aquele que foi batizado com limão. Com limão, batizado com limão. Vai orar, servo de Deus, vai orar, para que a autoestima, para que a alegria do Senhor aflore no seu coração. E em último lugar, pastor, nada menos e nada mais, a oração, ela nos ajuda a melhorar a nossa capacidade em tomar decisões. Por quê? Glória a Deus. Exatamente porque é o que o senhor falou. Glória a Deus. A oração nos direciona, né? E nós não podemos fazer nada sem decidir, sem orar, para que a decisão do Senhor prevaleça em nossas vidas. Então, orar pelo cafezinho, orar pelo alimento, orar pela Glória vida, é ter comunhão com o Senhor. Bênção. É uma bênção de Deus. Pastor, glória a Deus. Finalizando este Sexta nós queremos dizer aos irmãos que talvez você não é da nossa igreja, mas hoje, nessa sexta-feira, nós estamos aí no meio de um grande congresso da família e por esta razão o chat não foi aberto. Por esta razão, nós optamos por não receber a sua participação. Então nós não estamos ao vivo, este programa é um programa gravado, mas nós temos alegria imensa, pedimos desculpas para você, porque nós estamos no meio de um evento muito, muito abençoador, que é o evento da família, e assim, 80% dos irmãos estão neste evento, e os irmãos casados, obviamente. Então nós queremos pedir desculpas para você, mas nada mais, nada menos do que terminar este programa como todos os programas, orando por você. E o pastor Ricardo, servo de Deus, estará orando e pedindo ao Senhor que desenvolva em você não apenas o hábito de orar, mas que você continue buscando na fonte, que é Deus, o Todo-Poderoso, buscando através da oração a melhora na sua saúde, saúde espiritual, saúde neuronal, saúde física, saúde emocional. E que estes 7 benefícios aqui, que estão bem condensados, mas que estes 7 benefícios da oração possa ser impactantes e ter assim uma ação extraordinária na sua vida. Ore mais. Fale mais com o Senhor e seja abençoado. Pastor Ricardo, o senhor pode orar ao Senhor e pedir ao Senhor isto por aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham, para que o desejo da oração continue crescendo a cada dia. Em Glória nome de a Deus. Jesus. Obrigado, Senhor, por este dia, por Pai. esta oportunidade que o Senhor nos deu para falar da sua palavra. O seu nome é engrandecido, Senhor, sempre engrandecido. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nos assistindo, que estão passando por uma dificuldade no casamento, na família, nos filhos, se estão sofrendo de uma opressão, de uma depressão, de uma síndrome de pânico, seja o que for, o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas. Pai, que possamos ter o entendimento que o caminho para a solução é nos colocarmos diante de Ti em oração, em intimidade contigo, Senhor, nesta comunhão de oração. Glorioso Deus, leva-nos, Senhor Jesus, a termos esta convicção cada vez mais que o Senhor está conosco. Abençoa cada um de nós, Pai, através do Teu nome, do Teu poder, contemplando as nossas vidas, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Pastor Ricardo, foi uma alegria, um prazer enorme tê-lo aqui nos nossos estúdios da Igreja Batista Central.
com certeza as portas continuarão escancaradas. Muito obrigado. Mais vezes nós estaremos juntos. E nós gostaríamos de agradecer o senhor com a palavra final e logo após nós ministraremos a bênção apostólica. Faça um propósito com Deus de oração, de levantar e orar ao Senhor. Antes de começar a trabalhar, antes de começar a fazer qualquer coisa, tenha um propósito, um compromisso com Deus de oração. Ore antes das suas refeições, agradecendo o melhor que Deus tem colocado na sua mesa. Pode ser uma picanha como um ovo ou um pão seco, mas agradeça ao Senhor. Tenha esse compromisso de oração. Sabendo, você pode estar numa situação difícil, mas Deus vai ouvir a sua voz e vai responder a sua oração. É isso aí. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, poderoso, inexplicável amor de Deus e a comunhão perfeita, a comunhão extraordinária do Espírito Santo de Deus, continue reinando em sua vida, não apenas hoje, mas até que nós possamos ouvir o som da trombeta, até que Jesus venha nos buscar. Que você continue tendo uma semana abençoadíssima, abençoadíssima, em nome de Jesus.